Olá, meus caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre um ateu sincero versus um crente hipócrita. Isto porque recebi não faz muito tempo um comentário referente ao ateísmo com relação a uma fala de um possível ateu a uma instituição religiosa. E eu fiquei pensando, quando alguém critica um ateu, quando alguém critica um agnóstico, o ateu é aquele que não crê em Deus, o agnóstico é aquele que fica em cima do muro, não é 100% crente e também não é 100% descrente. Esse está desprezando alguns princípios bíblicos, pois Cristo veio para os feridos, não veio para os sãos. E outra, Cristo também disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A gente, quando julga pela aparência, está fadado o nosso julgamento ao erro, pois Cristo disse para nós não julgar de acordo com o estereótipo, mas sim de acordo com a reta justiça. Então, pensamos sobre, não sejamos pessoas precipitadas, que Jesus também combateu. Todo aquele que disser uma palavra frívola há de a conta diante de Deus. Eu prefiro 100% um ateu sincero, não é aquele extremista, porque nós temos os que são equilibrados e temos os radicais extremistas. Não estou falando desses ateus que fazem militância, estou falando de um ateu equilibrado, que é racional. Eu prefiro esse ateu racional, equilibrado, do que um crente hipócrita. Quando eu estava na instituição, que muitos já devem saber a qual seja, eu pensava que só aqueles que estavam dentro daquele quadrado, dentro daquela redoma de vidro, dentro daquela instituição, é que seriam salvos. E todos estavam praticando a palavra de Deus, amando a Deus. Quando eu saio, eu percebo muitas coisas. O quanto que eu estava enganado, o quanto existem pessoas de Deus fora de instituições religiosas. Pessoas que de fato amam a Deus, diferente de alguns ditos cristãos que amam mais a instituição do que propriamente a Deus. Pessoas que amam o próximo, diferente desses ditos cristãos que amam mais a si mesmo ou o seu pastor, reverenciam, idolatram, fazem dele o seu próprio ídolo. E ai daquele que disser um ai do sacrossanto homem de Deus, seja padre, seja pastor, seja o que for. Eu não estou me referindo aqui necessariamente à igreja evangélica, mas todas no geral, católicas, evangélicas e todas as denominações. Então, nós temos que deixar de lado esses preconceitos, esses estereótipos, porque isso não agrada o Senhor. O próprio Cristo disse que existem sepulcros caiados no meio do judaísmo e também existirá com toda certeza no meio dos ditos cristãos que estão lá com terno e gravata, com Bíblia debaixo do braço, no caso dos homens, das mulheres que aqueles saiões são bonitos de Deus por fora, mas por dentro podridões do capeta. Então não é o simples fato de eu dizer ou aparentar ser cristão que me garante comunhão com Deus, que me garante que eu tenho salvação, que garante que eu realmente cumpro a palavra do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Nada disso. E por isso que eu, como disse, estimo, gosto de muitos ateus racionais. Porque às vezes eles são ateus com relação à instituição religiosa, ao sistema religioso que é putrefato, que é nauseabundo, que é ruim, que é promíscuo, enfim, vários adjetivos a gente poderia utilizar aqui. Só que eles, querendo ou não, estão fazendo o evangelho de Cristo, estão amando o próximo. E lá no fundo da alma, sabe-se lá se não crê em Deus. Quem é que sabe? Só Deus mesmo que pode esquadrinhar os corações. Pois a Bíblia diz que
O próprio Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando eu me refiro à questão de julgamento, a gente pode julgar, sim, as condutas. Agora, julgar a salvação, a gente não pode, é só o Senhor. E essas pessoas às vezes podem alcançar a graça do Senhor por fazer boas ações, e claro, tem que se arrepender, aceitar Jesus, mas é por pensar em Deus, entre aspas, pois às vezes eles não compreendem, por conta da religião, o próprio Deus, não acabam tendo uma ideia mais forte e concreta de quem vem a ser Deus ou do trabalhar de Deus, porque a religião às vezes atrapalha com maus exemplos, mas o Senhor pode trabalhar através do seu Santo Espírito, que convence o homem e a mulher de todo erro e de todo engano. Aí eu fico analisando um caso desse. Meu tio, olhando, aparentemente é um endemoniado, ele é uma pessoa que é ateia, mas fez uma atitude nobre de um verdadeiro cristão para não deixar a pessoa desabrigada. E ele já tinha feito isso, depois eu fui saber na história, que ele me contou e foi confirmado por mais gente da família, ele já tinha feito uma outra tia minha, mais uma outra, enfim, ele que nem ganhou nada de herança de pai, trabalhou para ter o que ele tinha, fez o básico, e sendo pobre, para ajudar a própria irmã. Então você vê, não se culpa que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, têm mais amor ao próximo do que os ditos santos. E outra, vou contar esse mesmo tio, quando eu estava afastado, eu até estou com um pouco embargado aqui de lágrimas ao pensar, quando eu estava fora de instituição religiosa, estava naquele conflito onde eu misturava igreja ou religião com Deus, dizendo, Deus não existe, eu fui enganado nessa instituição, realmente eu estava com alguma psicopatia grande, aliás eu tinha mesmo, mas quer dizer, eu estava com a psicopatia e fui para essa religião, não ganhei nada com ela, e Deus não me fez nada, Ele não me agiu na minha vida, eu estava naquele conflito. E ele volta e meia aparecia próximo de mim e dizia, Bruno, olha, Jesus, você tem que acreditar em Jesus, você tem que voltar para Jesus, você tem que estar com Jesus. Eu ficava assim, meu Deus, mas ele não vai para a igreja, como é que ele fala isso? Como é que ele diz isso? E todo mundo na família criticando ele. Todo mundo da família falando mal dele. Mas ele tem mais, graças a Deus por isso, atitudes de um cristão do que muitos por aí. E o que os outros da própria família que conheciam a verdade bíblica e que desprezaram, que rejeitaram e que não deixaram ali para a mãe. Veja o tamanho do fanatismo. E Jesus denunciou isso quando ele fala da tradição dos anciãos ao dizer o seguinte, que quando seu pai e a sua mãe estão passando necessidade, ou entre aspas, os próprios familiares, podendo ser os próprios familiares, você tem que ajudar eles. Porque essa questão de corban, de guardar, que é sagrado do templo, esse dinheiro, isso é uma tradição que vale a lei, por conta da tradição invalidais, a lei do Senhor que é honrar o pai e a mãe. Ou, se nós podemos colocar para os dias atuais, que depois Paulo vai dizer lá em Timóteo, enfim, Paulo fala, para nós não deixarmos os nossos parentes, porque fazemos pior que os infiéis. Aí você dá para a instituição, está muito bem diante dos fanáticos e diante de uma cúpula de instituição que não retribui nada para você quando você estiver passando fome, eles não enviam lá uma cesta básica, dificilmente enviam, às vezes enviam contra a própria vontade. Quando você está desempregado, eles não emprestam dinheiro para você. Quando você está precisando de uma ajuda para comprar um terreno, eles não dão, eles não compram, tendo condições para comprar. E aqui eu já faço meu comentário no geral. Muitas instituições, eu sei que existem raríssimas que ainda fazem algum trabalho filantrópico, sincero, verdadeiro e que não se exaltam e que não andam mostrando, propagando mentiras, fake news. Pega uma pessoa, diz que faz alguma coisa, faz uma coisa mal acabada, ali apresenta como aquilo feito com várias pessoas. Na realidade só foi feita com aquela pessoa e de uma maneira até bem faz de conta. Então, analisai. Eu cito e tem N exemplos. Por isso que eu aprendi quando eu saí da sistemática religiosa, a preferir ter um ateu sincero,
um endemoniado, entre aspas, para os outros, como é o caso desse meu tio, que muitos criticavam ele, e dentre outros que eu conheço, que no fundo o que o meu tio fez foi um ato de amor e no fundo ele crê em Deus, do que esse que fica só Deus, 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 Jesus, 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 Deus, 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 Jesus, 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 e a minha igreja, e a minha placa, e a minha denominação, e o meu pastor, e não fala dele não, porque você vai para o inferno, e você vai morrer, e não sei o quê. Aliás, falando dessa instituição aí, o líder disse que aqueles que saíssem da IPD, da sistemática ali, não queria falar o nome dessa instituição muito, da instituição ia para o inferno, né? E logo ele morreu. Porque a verdade tem que ser dita, a gente não pode passar pano para ninguém. Só quem sente o que sofreu na pele pode estar falando o que eu estou falando, seja de qualquer instituição. Tem um monte aí que por conta de maus exemplos perderam até a fé. Agora o curioso é que esse líder religioso sempre defendeu a sua família. Ele jamais iria fazer o bem para outrem se não fosse primeiro para a sua família. Agora esses, no caso meus parentes, em nome da idolatria, do fanatismo, da religiosidade barata, eles fazem mal ao próximo, seja às vezes até filhos, porque não pode fazer para a instituição, porque senão vão perder a salvação. Sepulcros caiados, foram enganados e continuam no erro, e a gente vai falando a verdade, endemoniado, encapetado. E eu vou estar até o fim, até a minha morte, falando a verdade, porque eu creio que Deus me levantou para falar isso. Por mais que eu receba críticas aqui no canal, de várias pessoas, com vários palavreados, mas eu vou continuar até o fim. O curioso é que eu falo de várias instituições religiosas. É só falar dessa IPDA, que já vem os fanáticos tudo loucos, defendeu e defensaram. Foram sempre massacrados, enganados, nunca tiveram lucro. Eu falo de membros que eu conheço, sinceros, obreiros sinceros, mas só que são fanáticos. E vão defender essa família, vão defender essa placa, vão defender essa instituição até a morte, no erro, no engano, e não tiveram nenhum benefício, nenhuma casa, nenhum carro para defender, para fazer esse alarde, para levantar essa bandeira. É a mesma coisa que o fanatismo político. Tem gente que morre por conta de um partido, tem gente que morre por conta de uma instituição. Não, a minha é verdadeira. Tu é verdadeira coisíssima nenhuma. O único que é verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Então, mais vale um ateu, que às vezes não é bem ateu, porque ele crê em Deus, eu só não crê nessas religiões, nessas denominações dos homens, que é o homem que funda, o homem que cria, que vira empresário, do que acreditar nesses crentes hipócritas, nesses espertinhos da fé que só querem atrás, só quer dinheiro, só vão atrás de dinheiro. Tem que ganhar alma para Jesus, porque quem ganha alma para Jesus sabe vem com essa pataquada. O versículo bíblico está correto, mas eles ganham ganhando dinheiro, tá? Porque às vezes eles mesmos são quase o Jesus Cristo. Quem ganha alma para mim sabe né? Porque está me trazendo dinheiro. São críticas válidas no mundo de perversidade que nós estamos vivendo, principalmente dentro do meio religioso. Só não percebe quem não quer. Eu só quero que você tenha isso em mente e que não vive enganado. Por quê? A decepção vai ser grande. A hora que você começar a ver as coisas e ver que tudo não passou de um fanatismo, de uma alienação, você tinha uma psicopatia, você tinha uma doença, você foi lá, cansei a graça, agora eu vou ficar aqui. Não é bem assim. Tem muitas coisas a serem analisadas. E deixamos o fanatismo de lado. Eu encerro falando de uma pessoa que eu escutava muito, ligada ao rock and roll, considerada ateu, fala muito de Deus, que eu às vezes não entendo, tem ateu, que ele quer ir para o radicalismo, fala muito de Deus ou propaga mais Deus do que ele imagina. E fez uma letra de uma música, onde ele tenta de alguma maneira zombar Deus, mas fala uma verdade. Ele conta várias narrativas de pessoas que estão em pecado, fazendo coisas erradas, e depois vem com um refrão dizendo: Deus, perdoe o mal que habita em mim. Uma música. E assim, eu estava pensando recentemente, Deus age, trabalha, porque aquele que vai escutar aquela música vai, de alguma maneira, ser
lembrar de Deus e vai pedir perdão dos pecados. Então Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Você que se acha santarrão, ou cristãozão, ou pertencente a única igreja salva, católica, a única igreja salva evangélica, Assembleia de Deus, IPDA, ou qualquer outra instituição aí. Não, a congregação cristã aqui é a única salvação aqui, porque eu sou exclusivista. Você não é nada, não é nada, não tem nada disso, porque Deus usa quem Ele quer. O trabalho do Espírito Santo, Ele pode usar o mendigo, Ele pode usar uma pessoa que você jamais viu na sua vida, e você parar para analisar, puxa vida, o que é isso, meu Pai? É Deus. E assim como creio eu, e Deus permitiu tudo o que ocorreu na minha vida, eu saí do sistema religioso, eu passar aquele perrengue de 2 anos de conflito com a minha fé, para depois me reerguer e me colocar nesse lugar que eu estou, que eu não imaginava, diante de uma câmera falando, até porque eu já contei inúmeras vezes em alguns vídeos que eu era tímido, até quando eu pregava em cima de púlpito, às vezes tinha uma certa timidez. E aqui, com toda a inibição deixada de lado, eu falo do nosso Criador, de Deus, nosso Pai. Abraço e até a próxima.